Queridos alunos do 9º ano, saudações a todos vocês. Com grande alegria que nos reunimos mesmo à distância para mais um momento de estudo, de reflexão. Hoje, dentro da temática proposta, vamos estudar sobre as identidades, sobre a pluralidade que existe na nossa cidade nos dias de hoje. Para esse módulo que nós estamos iniciando agora, que corresponde aos 9º anos do ensino fundamental, a nossa atividade ela é pautada sobre a reflexão da identidade e dos conceitos existentes no século XXI. Para o desenvolvimento dessa modalidade, nós teremos como exemplo a cidade de Cajuru, no interior de São Paulo, fica ali no nordeste do estado de São Paulo. Todos nós somos diferentes, mesmo tendo a mesma raiz histórica, os mesmos conceitos como formadores da nossa identidade, nós utilizamos de toda essa formação para construir a nossa singularidade, ou seja, nós nos tornamos únicos em meio à sociedade. E é a partir desse entendimento que nós buscamos combater o preconceito e toda forma de discriminação que possa acontecer. Como a atividade proposta é sobre a identidade, e como eu disse anteriormente, será usado como exemplo a cidade de Cajuru, estado de São Paulo, nós vamos primeiro discorrer um pouco a respeito do que é a identidade e como ela acontece nos dias de hoje. Depois, nós vamos analisar brevemente a história de Cajuru, como que essa pequena cidade foi formada no interior do estado de São Paulo. Posteriormente, será pedida uma atividade que vocês, alunos, deverão preparar e enviar para o professor. E depois, nós teremos a apresentação das atividades feitas pelos alunos. A respeito da identidade, nós iniciamos a nossa reflexão pensando como que a tecnologia, principalmente, influencia na nossa identidade, na nossa atualidade. Nós sabemos que, atualmente, a velocidade da informação ela é muito grande. Como nós temos acesso à informação do mundo inteiro em alguns segundos, ou até mesmo no momento que um fato acontece, isso nos possibilita ampliar a nossa visão e o nosso conceito a respeito de muitas coisas. Porém, isso pode influenciar naquilo que nós somos. Porque se nós pensarmos há algum tempo atrás, alguns anos atrás, a troca de informações era demorada. Era feita por carta, levava-se meses, dependendo da localidade, para que uma informação chegasse a outro lugar. Com a evolução tecnológica, isso mudou. A propagação da informação passou a ser praticamente instantânea. Nós podemos comunicar, por exemplo, com uma pessoa que está do outro lado do mundo, e isso de forma virtual e instantânea. Ao mesmo tempo que eu envio uma mensagem, eu recebo uma mensagem. E como resultado dessa grande troca de informações, nós temos contato com muitas culturas que antes nós teríamos contato de uma forma menor ou nem teríamos contato com essa cultura. Por meio da rede mundial de internet, que é o nosso famoso www, nós podemos ter acesso à cultura do mundo todo. E isso pode influenciar também na nossa cultura local, no modo que nós pensamos, no modo que nós agimos. Então a proposta desse trabalho é, partindo dessa reflexão, identificarmos as mudanças que ocorreram e que ocorrem ainda hoje, tendo como exemplo a cidade de Cajuru. Essa pequena cidade do interior de São Paulo teve início ainda lá no meio do século XVIII, quando nós temos os primeiros registros documentais sobre essa região. Em 1728, foram concedidas as sesmarias a alguns habitantes dessa localidade. A sesmaria era uma porção de terra muito grande que era cedida pela coroa portuguesa para se tornar posse de uma pessoa, e aquela pessoa tinha como função povoar aquela localidade daquela grande fazenda que ele recebera e também nela desenvolver principalmente a agropecuária. O que ele produzia era utilizado na sobrevivência das pessoas, então era uma agricultura de subsistência, e o excedente dessa produção era enviado principalmente para Goiás e Minas Gerais.
Lembrando que no século XVIII, nos anos de 1700, a extração de ouro e pedras preciosas em Minas Gerais e no estado do Mato Grosso e de Goiás era muito grande. Então, o foco da produção na colônia brasileira desse período era o extrativismo do minério nessas localidades. Existia um caminho que ia de São Paulo até o interior de Goiás, que era chamado Caminho dos Goiáses. E é nesse trecho, no chamado Caminho dos Goiáses, que a coroa portuguesa incentiva a criação das sesmarias para a produção de gêneros necessários para a manutenção dos mineiros nessas localidades. Se nós tomarmos como base o atual limite do município de Cajuru, nós identificamos duas principais sesmarias que estão localizadas onde hoje são esses limites da cidade. A primeira delas foi ofertada a Carlos de Barbosa Magalhães e a segunda foi cedida a Urbano Couto de Menezes. A primeira sesmaria do Carlos Barbosa Magalhães deu origem à Fazenda das Lajes e a segunda sesmaria de Urbano Couto deu origem à Fazenda Cubatão. É importante nós identificarmos essas duas sesmarias, que nelas foram formadas essas fazendas, porque é entre essas fazendas que a cidade de Cajuru tem o início da construção da sua vila. No ano de 1821, portanto um salto histórico de quase 100 anos, é autorizado pelo bispo de São Paulo a construção de uma capela entre essas duas fazendas num lugar chamado Cajuru. Portanto, no ano de 1821, é autorizado pelo bispo de São Paulo a construção de uma capela que receberia um padre. Então, um padre ele atuaria nessa capela para que ele pudesse atender às necessidades religiosas das pessoas dessas duas fazendas. Esse pedido para a construção da capela foi feito porque os habitantes dessas fazendas tinham que ir até a cidade de Batatais para poder participarem dos momentos religiosos dos católicos. Para que a construção da capela então acontecesse, era necessário um terreno próprio onde ela pudesse ser construída. Esse terreno foi doado então por Dona Maria Pires. Dona Maria Pires é uma figura muito comentada na cidade de Cajuru, muito conhecida principalmente por esse fato dela ter doado as terras para a construção da capela. Essas terras eram pertencentes a seu marido, que já era falecido, e pelo fato dela permanecer viúva, ela assina como doadora. Porém, quem coordenou e articulou para a doação das terras foi o seu filho, Carlos Barbosa Magalhães, que junto com seus irmãos e sua mãe, assinaram a doação das terras em 21 de novembro de 1821. Esse fato da construção da capela, ele é essencial na história de Cajuru, como também na formação de muitas outras cidades durante o Brasil colônia, porque era essencial para a formação de uma vila, de uma cidade, que houvesse a capela. Nesse período, o poder da igreja e o poder civil eles estavam unidos, então igreja e Estado atuavam juntos. E cabia à igreja fazer os registros civis e religiosos. Então, nascimento, casamento, óbito, compra e venda de terras, doações, esses registros todos eram feitos pela igreja nas capelas. Portanto, a presença de uma capela entre essas duas fazendas foi essencial para dar o início ao povoado de Cajuru. A povoação do Nordeste Paulista, onde está localizada a cidade de Cajuru, foi realizada em grande parte por mineiros que, após o ciclo do ouro e das pedras preciosas em Minas Gerais, vieram para o Nordeste Paulista em busca de novas oportunidades. Então, nesse processo de vinda de outras pessoas para essa região, nós podemos considerar que essas pessoas traziam a sua história, traziam a sua identidade de mineiros. E isso influencia na formação da identidade própria das pessoas dessa localidade. Essa primeira capela, que foi construída após a autorização do bispo em 1821, era localizada mais ou menos onde hoje é a fonte luminosa da Praça Central de Cajuru. Em 1869 é inaugurada então uma segunda capela ao lado da primeira, que foi a Capela Nossa Senhora do Rosário.
A primeira igreja era dedicada a São Bento e Santa Cruz. Então, em 1869, nós temos a inauguração dessa segunda capela, que serviu de matriz, porque a primeira já estava muito antiga, já não atendia mais às necessidades da população local. Então, eles construíram uma segunda igreja. E é no entorno dessas igrejas que se dá o núcleo da cidade de Cajuru. Foram sendo construídas as primeiras casas e o povoamento da cidade desloca-se então para onde hoje é a Praça Central de Cajuru. O centro da cidade começa a ser povoado então pelas pessoas mais abastadas. No final do século XIX, começo do século XX, nós temos o auge do café no Brasil e Cajuru não fica fora desse esquema. A cidade, segundo alguns levantamentos, chegou a ter mais de 1 milhão de pés de café. No entorno da Praça Central são construídas as principais casas e moradias de Cajuru, na região central da cidade. Com o aumento do número de habitantes na localidade de Cajuru, é necessária então a construção de uma matriz, de uma igreja maior que pudesse atender às necessidades dessas pessoas. Em 1906 tem início então a construção da atual matriz de São Bento. Essa igreja ela é localizada do lado oposto às primeiras capelas, dando o sentido de uma renovação que a cidade passava. Nesse período, a primeira capela já não existia mais e a segunda igreja, que funcionou como matriz, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, permanece então até 1924, que é nesse ano inaugurada a nova matriz, que foi finalizadas as suas obras em 1925. Peço que vocês prestem atenção então na constituição das casas, das construções em torno da Praça Central e mesmo da própria praça nos anos 1920, porque a nossa proposta de trabalho no final desse módulo envolverá uma descrição desse local. Vamos então às fotos. Então, como nós pudemos ver nas fotos apresentadas anteriormente, a constituição do casario, das construções no entorno da Praça Central de Cajuru sofreu grandes modificações. Por que acontece isso? Nós sabemos que a nossa sociedade ela adapta o meio em que vive de acordo com as suas necessidades. No início do século XX, nos anos 1910, 1920, que é o período dessas fotos, no entorno da Praça Central, nós tínhamos a predominância de casas residenciais. Pessoas que moravam no entorno da praça. E esses moradores eram pessoas mais ricas, de melhores condições financeiras. Hoje, quando nós analisamos a atualidade da Praça Central, nós podemos perceber que a predominância é do comércio. Essas casas foram, em quase sua totalidade, demolidas e nesses lugares foram feitas então construções com destino a serem pontos comerciais, de acordo com a necessidade. E é dentro dessa mudança que nós podemos entender como que a identidade do cajuruense mudou ao longo desse período. Como dito anteriormente, nós recebemos na nossa região, não só na cidade de Cajuru, nós recebemos muitas pessoas que vieram de Minas Gerais para a nossa região. Então eles trouxeram a sua identidade. Foi formada então uma identidade do cajuruense. E nós poderíamos aqui elencar muitas coisas que podem ser definidas como própria, como símbolos, como representantes da nossa cidade. E é aqui que eu lanço já a primeira proposta. Eu peço que você, depois que terminarmos essa videoaula,
que você, junto com a sua família, junto com aqueles que você pode ter contato nesses dias, que vocês façam uma lista, um levantamento daquilo que é entendido como a identidade de Cajuru. Então, atualmente, o que é identificado, o que ajuda a identificar Cajuru? Posso passar aqui para vocês alguns exemplos que ilustram aquilo que é esperado. Quando nós conversamos com pessoas de cidades próximas da nossa região ou mesmo de outras localidades, muitos falam a respeito das cachoeiras que nós temos em Cajuru, das fazendas históricas, fazendas do período do café que ainda permanecem. Outras pessoas lembram Cajuru pela comida, seja pela comida vendida ainda hoje por alguns comércios locais, pelas comidas das companhias de reis, que também são muito tradicionais em nossa cidade. Então esses são alguns exemplos que podem ser citados por vocês, mas também eu quero que vocês tragam novos exemplos. Pode ser algo próprio seu, pode ser algo da sua família, dos seus amigos. Então vocês façam uma pequena entrevista, uma pergunta básica. O que vocês consideram como sendo identidade de Cajuru? O que ajuda a identificar a cidade de Cajuru nas outras localidades? Para nós entendermos melhor a história de Cajuru, antes de nós adentrarmos a atividade proposta, nós veremos agora um vídeo produzido em 2018 que mostra os principais pontos da Praça Central de Cajuru e também explica para nós um pouco da história dessa cidade. Esse trecho do hino de Cajuru retrata o amor de muitos cajuruenses pela terra de onde nasceu. Sua emancipação política ocorreu em 1866, porém, sua história é muito anterior a isto. Caminho utilizado pelos boiadeiros que vinham dos Goiáses, Mato Grosso e Minas, rumo ao Porto de Santos. Aqui se encontrava uma das paradas próximo ao que ficou conhecido como Rio das Mortes. O município tornou-se próspero na produção de café. Posteriormente, a produção de cana-de-açúcar predominou. O centro da cidade progrediu durante o auge cafeeiro com suas construções magníficas. Infelizmente, existem até hoje poucas construções desse período que mantêm suas características originais. A cidade desenvolve-se a partir da primeira capela, erigida em 1821, localizada no terreno doado por Dona Maria Pires de Araújo e seus filhos, em 21 de novembro de 1821, ao patrimônio de São Bento e Santa Cruz. No entorno da praça, inaugurada no início do século XX, estavam algumas das principais construções da cidade. Logo abaixo de onde se encontrava a primeira matriz, se encontra o atual prédio da Prefeitura Municipal, inaugurado em 1902. Era sede da Casa do Júri e da Cadeia Municipal, e hoje é a sede do Poder Executivo do município. Então nós vimos nesse módulo de aula sobre a história de Cajuru, mas ele também pode ser adaptado para outros lugares. Analisar a identidade nos permite entender uma localidade na sua origem, na sua constituição e na sua atualidade. A partir daí nós podemos refletir como que as mudanças acontecidas ao longo dos anos influenciam nos dias de hoje, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Nessa videoaula, analisando Cajuru, nós tivemos a oportunidade de pautar essa nossa reflexão a partir do centro da cidade e de figuras históricas ligadas ao início da cidade. Partindo então dessa nossa reflexão teórica, nós podemos definir que estudar a identidade é entender as relações socioculturais que são formadas, que são realizadas no dia de hoje.
E por que isso é importante? Quando nós analisamos e nós estudamos a identidade, nós estudamos aquilo que está dentro do que nós somos, nesse caso cajuruenses, o que é ser cajuruense, nos permite identificar outras séries de fatores. Quando nós olhamos então para a Praça Central como um ponto comum da nossa cidade, ainda hoje grandes manifestações são feitas nesse local, sejam manifestações artísticas, políticas, sociais, além de ser este também um dos cartões postais da nossa cidade. Agora, para o desenvolvimento da atividade, eu peço que vocês assistam novamente ao próximo vídeo que será exibido, onde nós veremos a constituição atual da Praça Central de Cajuru e também das ruas, das construções nas ruas do entorno da praça. Essa aqui, tecnicamente, é a nossa segunda atividade. Eu peço que vocês produzam, após assistirem os vídeos, verem as fotos antigas sobre a Praça Central. Eu peço que vocês produzam, seja um texto, seja uma poesia, um poema, uma letra de música, pode ser uma carta. Vocês podem usar qualquer gênero textual que vocês queiram, sobre aquilo que mais chamou a atenção de vocês. Pode ser sobre uma construção em si, pode ser sobre a constituição da praça de um modo geral, por exemplo, a demolição das casas e a construção dos pontos comerciais, seja nas modificações da constituição da praça em si, né, o plantio das árvores, a construção da nova igreja. Então vocês vão escolher um ponto que mais lhe chamou a atenção ao longo dessas apresentações e vocês farão uma produção textual sobre essa mudança, o que mais lhe chamou a atenção. Depois, conforme disponibilidade, eu peço que vocês vão até a Praça Central e possam fazer um registro fotográfico ou um vídeo de alguns segundos mostrando o ponto que vocês escolheram para destacar no trabalho. E vocês enviarão então esses documentos, esses arquivos, eu vou passar os contatos depois, vocês farão o envio desses documentos. Depois desses trabalhos enviados, eu vou fazer um compilado sobre todos eles, vou juntar de acordo com os gêneros textuais, por exemplo, e depois eu vou apresentar para vocês. Eu também vou trabalhar nele, vou montar um pequeno vídeo destacando os trabalhos que vocês produziram e esse vídeo será então depois disponibilizado para vocês. Chegamos, portanto, ao final de mais esse módulo sobre o estudo da identidade. Recapitulando aquilo que nós fizemos.
Nós vimos no começo como que a identidade ela sofre influências a partir de várias situações exteriores que nós temos contato e que podem influenciar no nosso modo de ser e no nosso modo de pensar. Foi apresentado, então, para vocês fotos da antiga Constituição da Praça Central de Cajuru. E isso após nós vermos um breve histórico sobre a formação dessa cidade. E por final, foram pedidas então 2 atividades que vocês possam desenvolver para auxiliar na fixação desse conteúdo. A primeira é que vocês entrevistem com seus familiares, seus amigos, a respeito daquilo que ajuda a identificar Cajuru. Então, quando nós falamos de Cajuru, o que vem à cabeça de vocês, o que vocês lembram dessa cidade que ajuda a identificar quem nós somos, que ajuda a identificar quem são os cajuruenses. E por fim, a atividade de produção textual. Vocês podem produzir um texto de qualquer gênero. Vocês devem produzir um texto de qualquer gênero, pode ser música, poema, poesia, uma carta, como se vocês fossem mandar uma carta para alguém, um texto dissertativo, argumentativo, sobre a principal mudança ocorrida na Praça Central e que mais lhe chamou a atenção. Esse módulo, portanto, nos convida a estudarmos a identidade a partir da história local, para nós identificarmos as mudanças que ocorrem no século XXI, que ocorrem nos dias de hoje. A proposta, portanto, dessa atividade que nós realizamos é para que vocês, alunos, possam também entender, junto com seus familiares, que todos nós somos agentes históricos, que todos nós agimos para a história do nosso município. Então, a nossa história está ligada à história da nossa cidade. E dentro da história da cidade não existe uma ou 2 histórias, existem milhares de histórias. E nós devemos, portanto, respeitar a todas elas. Da mesma forma, quando nós olhamos para esses patrimônios, principalmente da área central, da Praça Central de Cajuru, o que isso nos leva a pensar? Da mesma forma, quando nós olhamos para a Praça Central de Cajuru, nós podemos identificar os patrimônios que ali existem. E os patrimônios, eles são parte também do que nós somos, da identidade de quem nós somos. Então, preservar estes patrimônios nos ajuda a entender a nossa própria história, a história de Cajuru, por exemplo. Então, que vocês tenham consigo, quando estiverem na Praça Central, estiverem ali próximo, que tudo aquilo que está ali é nosso, que um dia alguém construiu para nós hoje, e que também nós possamos preservar estes patrimônios para as gerações futuras. E assim nós vamos ajudar também essas gerações futuras a entenderem, a identificarem quem é o cajuruense, como foi formada a história desse município e o que nós podemos fazer para melhorar a nossa cidade, o nosso presente e principalmente o nosso futuro.